apagador. Ó. Fazer uma continha aqui. Eu vou apagar isso aqui para que eu vou precisar do espaço. Olha aqui, ó. Ó, 8º ano do ensino fundamental. Polinômio de grau 3, tá certo? Vou fazer a divisão por exemplo, x menos 2. Fazer a divisão por x menos 2 e vou precisar do espaço aqui. Tá? Ó. Olha aqui. Como é que se divide, hein? Alguém lembra? Ou alguém viu? Pega x3, você pega o maior grau daqui, divide pelo maior grau daqui. x3 dividido por x, dá quanto? Dá quanto? Vou botar de preto. Dá o quê? Dá x2. Aí o que é que você faz? x2 vezes x, aí você coloca o que aqui? Menos x3. x3. x2 vezes menos 2x dá quanto? Aí você coloca o quê? Mais 2x2. Aí você pega e faz o quê, hein? O que é que você faz? Você soma. Do modo como você fez, quando você soma, isso aqui vai dar quanto? 0. Aí vai ficar o quê? Vai ficar menos 4x2 mais o quê? 5x menos 1. Olha o que foi que você fez. Vamos entender o que foi que você fez. Você pegou x3, dividiu por x, dá quanto? x2. Aí agora você multiplicou esse monômio aqui pelo polinômio x menos 2 e subtraiu daqui. Não foi isso que você fez? Não foi isso? Né? Isso significa o quê? Qual é o significado disso? Significa que esse polinômio aqui, aí eu vou colocar bem aqui, qual é o significado que você fez? Significa que o polinômio x3 menos 4x2 mais 5x menos 1, tá certo? Tá, isso é igual a quê? Isso é igual a x2 vezes quanto? X menos 2. Por quê? O que é que você tem? Você tem que esse... Olha a conta que você fez. Você pegou esse menos esse, não foi? Ó, que você pegou, multiplicou por isso e colocou com o sinal menos e somou. Então, o que é que você fez? Você pegou esse menos o produto desse por esse e deu o quê? Deu isso aqui. Hã? Opa! Eu disse menos 2x2 e botei 4x2. Dá quanto? Menos 2x2. Obrigado. Então, o que é que significa? Significa que esse menos esse é igual a quem? É igual a esse. Não é? Que é igual a quê? Menos 2x2 mais 5x menos 1.
Ou seja, se esse menos esse é igual a esse, então quando eu botar igual, vai ficar assim, não vai? É ou não é? Tá certo? Ou seja, esse polinômio é igual a esse produto mais esse resto. Como na divisão. O dividendo é igual ao produto de quem? Do quociente, do divisor pelo quociente, mais o quê? O resto. É isso que você faz. Concorda comigo? Você concorda que eu obtive isso aqui? Tá? Se eu juntar mais, fica menos 2x2, 2, mais o quê? 5x menos 1. Se eu não tiver errado nas contas, errei não, né? Tá? O que eu tinha errado você já corrigiu, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Vou dividir esse por quem? Por esse. Como é que a gente procede? Como é? Menos 2x2 dividido por x menos 2. Isso dá quanto? Menos 2x. Menos 2x. Foque no menos 2x. Aí eu pego menos 2x vezes x menos 2. Isso dá quanto? Dá quanto? Menos 2x2. Menos 2x vezes x dá menos 2x2. Aí eu coloco o que aqui? Mais 2x2. Menos 2x vezes menos 2 dá quanto? Menos 4x. Menos 4x. Aí eu coloco o quê? Desculpa. Menos 2x vezes menos 2 dá 4x. Aí eu coloco o quê? Menos 4x. Tem mais alguma coisa? Não. Deixa eu botar de preto. Só para você entender. Tá? Trocar as bolas aqui. Então, de novo. Menos 2x2, aí fica 2x2. E aqui, menos 4x, desculpa, mais 4x, coloca menos 4x. Então, quanto é que dá aqui a conta? Quanto é que dá? Hã? Quanto é que dá a conta? Isso aqui zera, então dá quanto? X menos 1. Agora veja o que você fez, veja o que é que você tem. Esse aqui é igual a quem? É igual a esse vezes esse, mais esse. Ou seja, isso aqui que você tem fica o quê? Fica x2 vezes quanto? X menos 2. E quem é esse aqui que está somando? O menos 2x2, desculpa. Menos 2x2 mais 5x menos 1. Quem é esse? Quem é? É quem? É x2 menos 2x. Desculpe. E aí errando. É menos 2x. É menos 2x. Obrigado. Menos 2x vezes quem? X menos 2. Mais o quê? Mais o resto. Mais quanto? Mais x menos 1. Olha aqui aparecendo, ó. X menos 2 de novo. Tá vendo? Aí, de novo. Vou fazer o que aqui? Vou continuar a divisão. X vezes x. X dividido que x vezes x. X dividido por x dá quanto? Dá 1. Aí fica o quê? Menos x, que fica 1 vezes x dá x, menos x, mais 1 vezes menos 2, menos 2. Aí vou colocar o que aqui? Mais 2. Aí quando eu somo, o que é que dá isso? Hã? Quanto é que dá? Sobra 1. Ou seja, continuando aqui, isso aqui é igual a quê? A x2 vezes x menos 2, menos 2x vezes x menos 2. E qual foi a conta que eu fiz? Qual foi? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É 1 vezes x menos 2 mais 1. Tá? Então dá mais 1 vezes x menos 2 mais 1.
Ou seja, isso aqui é x menos 2, que coloca em evidência, vezes quem? x2 menos 2x mais 1, mais 1. Não é x lá, menos 2, não. Aonde? Terceira linha. Opa, é x menos 2, sim. Até que eu coloquei em evidência. Então, olha o que é que você consegue quando você divide um polinômio por x menos 2. O que é que você consegue? Tá certo? Você consegue x menos 2, você consegue o seguinte, que esse polinômio é x menos 2 vezes um outro polinômio de grau 2, claro, porque o polinômio tem grau 3, aqui tem que ter, né, produto deste grau 1 por este grau 2 dá grau 3, e sempre sobra uma constante. Sempre vai sobrar uma constante. Diga. Sempre sobra uma constante. Tá? Se essa constante aqui, se você tiver chegado aqui com um zero, significaria, isso aqui ir embora, né? Ficaria uma fatoração, que é o caso que interessa, quando eu divido por um polinômio, quando eu divido um polinômio por um polinômio da forma x menos a. Então, observe, olha aqui, ó, eu pergunto para você, sem fazer conta, olhando para cá e para cá, para essa igualdade, qual é o valor dessa expressão quando eu faço x igual a 2? Quanto é? É 1. Por quê? Porque para todo x, essa expressão é igual a essa. Isso aqui vale para todo x real. Então, quando eu for fazer x igual a 2, eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, porque quando eu faço x igual a 2, isso aqui dá quanto? 0. Então, o valor dá quanto? Dá 1. Entendido? Aí é o teorema de... Existe um teorema que é chamado teorema de D'Alembert. Tá? Existe um teorema que eu vou anunciar aqui. Tá? Teorema... que eu vou, tá certo? Seja f uma função polinomial de grau n e a um número real, tá? Aí esse teorema, o teorema de D'Alembert, é um teorema visto no ensino médio. É no ensino médio, o teorema de D'Alembert é no ensino médio, quando vê polinômios, porque você vê polinômio primeiro no oitavo ano, depois que você vê no ensino médio, é para ter visto, tá? Seja f uma função polinomial. Então, o teorema diz o seguinte, existe uma função polinomial G, tá certo? De grau N, de grau N maior que ou igual a 1. E há um número real. Então, posição é a seguinte. Existe uma função polinomial G de grau n menos 1, tal que o f de x é igual a x menos a vezes g de x mais f de a, qualquer que seja x real. É exatamente o que está aqui nesse caso particular, funciona no caso geral. É só você fazer a divisão. Você procede no caso geral como nesse caso particular. O teorema de D'Alembert diz que se f é uma função polinomial de grau n maior ou igual a 1, polinomial. Desculpa.
polinomial. Existe uma função polinomial de grau n-1, tal que f de x é igual a x menos a vezes g de x, mais f de a. O que sobra aqui, esse resto, quando você divide, é sempre o valor da função f no ponto A. Tá? E aí você vai ter a fatoração, se somente se o quê, hein? Você vai ter a fatoração, ou seja, o f de x vai ser x menos a vezes g de x, se somente se o quê? Se somente se o quê? Você vai morrer aqui, se somente se o quê? F de A é 0. Ou seja, a função polinomial f, a sua lei de formação f de x, é divisível por x menos a, se somente se o f de A é 0. Tá? Então, daí sai o seguinte que eu vou botar de azul. Ó. Daí sai o seguinte. F de x é múltiplo em polinômios. É múltiplo ou é divisível por x menos a. É múltiplo de x menos a. Se somente se o quê? F de A igual a 0. Ou seja, se você tem uma raiz da função polinomial, uma raiz A, pode dividir a função polinomial por x menos a, que a divisão vai dar exata. Tá? A divisão vai dar exata. Tá? Pode dividir que a divisão vai dar exata. Aí tem um outro teoremazinho aqui muito útil, que é o seguinte. Eu vou aproveitar aqui uma proposição. Essa proposição é uma proposição para você encontrar, em existindo, raízes inteiras de um polinômio com coeficientes inteiros. Que é a seguinte proposição. Tá? Sejam N, tá? Sejam N natural e A0, A1, AN, números inteiros com AN diferente de 0. A0, números inteiros. A0, A1, AN, números inteiros com AN diferente de 0. Números inteiros, tá? P, vírgula. F, a função polinomial. F, a função polinomial. Tá? Dada por f de x igual a quê? A n, x elevado a n, mais A1x mais A0, qualquer que seja o x real, tá? E P, o número real. Tem-se o seguinte, o f de P é igual a IP inteiro. IP, o número inteiro. P, o número inteiro. Tudo é inteiro, tá? Tem-se o seguinte, f de P é igual a 0, se e somente se e... Não, se somente se, coisa nenhuma. Já ia cometendo uma injúria. Se f de P é 0, então o P divide o A0. Olha aqui, ó. Olha a situação em que eu estou. Você tem a função polinomial AN, x elevado a n, mais A1x mais A0, qualquer que seja o x real, e P pertencente a Z. Se f de P é 0, então o P divide o A0. Isto
Este teorema ele é muito útil, essa proposição ela é muito útil, por quê? Porque ela limita a busca pelas raízes inteiras de uma função polinomial com coeficientes inteiros. Onde é que você deve buscar as raízes? Esse teorema diz o seguinte: você deve buscar as raízes inteiras de um polinômio com coeficientes inteiros nos números inteiros que dividem o termo, digamos, constante a zero. Professor, Diga. mas um exemplo Sim. o B seria 2. Preste atenção. Preste atenção o que diz esse teorema, o que diz esse aqui. Ah, sim. Preste atenção o que diz esse teorema, o que diz esse aqui. Esse teorema é útil, olha, por que esse teorema é útil? Porque se eu tiver um número real, tá? Que é raiz da função polinomial, a expressão que define a função polinomial é divisível por x menos a. Então eu preciso achar raízes de funções polinomiais para eu fatorar a função polinomial. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque, olha aqui, ó.